Como funciona a anatomia e os poderes do Homem-Aranha de acordo com o livro oficial da Marvel. E depois de ganhar os poderes, os músculos do Peter se tornaram densamente sobrepostos, aumentando a força dele absurdamente, sem acrescentar volume extra à estrutura do corpo dele. E é por isso que o Peter pode levantar até 10 toneladas, mas o físico dele não indica que ele é um monstro de forte, ele continua tendo um corpo normal. A musculatura do corpo do Peter é única, densa e em camadas, conectada por tendões e ligamentos que possuem mais do que o dobro da elasticidade dos encontrados em humanos normais. E além dos ligamentos, as fibras musculares do Peter também se tornaram altamente elásticas, e isso aumenta muito a flexibilidade dele, o que impacta diretamente na agilidade dele. E é por isso que os reflexos físicos do Homem-Aranha são 15 vezes mais rápidos que o de um humano comum. E no meio disso tudo tem dois músculos que acabam se destacando dentro do corpo do Peter, o quadríceps e os músculos posteriores das coxas. E são esses músculos que permitem que o Homem-Aranha salte distâncias incríveis, uma habilidade que inclusive é semelhante à de uma espécie de aranhas, conhecidas como aranhas saltadoras. E o Peter também possui uma coordenação física incrível, muito acima da de um humano normal, e isso fica bem claro toda vez que ele sai se balançando pela cidade. E o mais legal vem agora, mas antes aproveita e me segue aí, porque aqui no perfil tem Homem-Aranha todos os dias. E esse livro da Marvel é escrito pela perspectiva do Pantera Negra e da Shuri, então os dois não têm muito conhecimento sobre os poderes mais importantes do Aranha, o sentido aranha e a habilidade dele de escalar paredes. Então, para entender o Homem-Aranha, o Pantera Negra precisa comparar os poderes dele com a natureza. E graças à natureza, ele sabe que as aranhas conseguem escalar paredes graças a uns pelinhos quase que microscópicos que elas têm nas patinhas. E esses pelos, de forma muito superficial, causam uma atração bizarra com a superfície que permite que elas grudem na parede. E a parte que o Pantera Negra não consegue entender é como esses poderes se aplicam ao Peter, e ele consegue repetir o mesmo efeito das aranhas, só que utilizando um traje, já que nesse caso os pelinhos que existem dentro do corpo do Peter e que são idênticos aos pelinhos que existem dentro das aranhas não entram em contato direto com a superfície, igual acontece com as aranhas. No caso do Peter, esses pelinhos entram em contato com o traje dele, e é essa parte que o Pantera Negra não consegue entender. E o outro poder que ele não consegue entender é o sentido aranha, porque algumas aranhas conseguem sentir vibrações e movimentos de forma 20 vezes mais rápida e potente que a de um humano, só que as aranhas só conseguem detectar essa ameaça se existir algum movimento que represente essa ameaça para elas. E o Peter já demonstrou que o poder dele é muito mais potente que o das aranhas normais, porque ele consegue identificar o perigo mesmo quando o perigo não vem de um movimento direto contra ele. E por fim tem o metabolismo dele, que é claramente mais rápido que o metabolismo de um humano normal, já que o Peter se cura em intensidade muito maior do que a de um humano comum. O Pantera Negra só tem dúvida se o metabolismo do Homem-Aranha funciona de forma rápida e natural, ou se o Peter precisa incentivar ele a funcionar através de nutrientes e alimentação.